Pois bem, vamos lá, senhoras e senhores, garotada, agora nessa segunda parte da aula sobre os pré-socráticos. Bom, retomando o que a gente vinha falando anteriormente, uma coisa que eu acho que vale agora muito a pena a gente já tocar daqui em diante é o próprio nome pré-socrático. O que é um filósofo pré-socrático? Se vocês observarem a linha do tempo, mais uma vez, né, a importância da linha do tempo, tá? Depois dos filósofos pré-socráticos, nós temos um filósofo chamado Sócrates. Então, o que significa os filósofos pré-socráticos? Pré, antes, socrático, Sócrates, os filósofos que vieram antes de Sócrates, porque são os primeiros filósofos, né, da Grécia Antiga, do pensamento ocidental, que eu já havia falado para vocês na outra aula, ok? Então, quando nós temos, após os pré-socráticos, nós temos Sócrates. Sócrates é um marco divisor. Isso daí eu vou explicar direitinho para vocês também o que acontece. Vocês sempre têm, quando muda a corrente de pensamento, a forma de pensar, o estilo de pensar, ok? Na história da filosofia sempre existiu isso. Sempre existe um filósofo que muda, que transforma a forma de pensar em relação aos filósofos que vieram anterior a ele. Ou seja, se os pré-socráticos, se Tales de Mileto marca a transição da forma de pensar, da mudança da forma de pensar, de tudo aquilo que veio antes, que era a mitologia, então vamos voltar nesse raciocínio para vocês poderem entender. Tales de Mileto, o primeiro filósofo pré-socrático, marca a transição, a forma de mudar, a mudança, a forma de pensar muda com Tales de Mileto em relação ao que veio antes dele, que é a mitologia grega, ok? E aí você vai ter os filósofos pré-socráticos durante 200 anos. Falei para vocês, eles viveram no século 7 e 5 a.C., ok? De 600 a 400. Durante 200 anos, né, você tem vários filósofos pré-socráticos pensando uma série de questões, ok? Quem muda, quem faz uma ruptura, se os filósofos pré-socráticos é uma ruptura, ou seja, uma mudança, né, os pré-socráticos são uma ruptura, uma mudança do pensamento mitológico que vem antes dos pré-socráticos, ou seja, onde os deuses eram a explicação de tudo. Quem faz uma ruptura dos pré-socráticos para uma outra forma de pensar é o Sócrates, mas isso a gente vai aprender na próxima aula, ok? Então, o que significa isso? Vocês precisam entender que filósofos pré-socráticos chamam pré-socráticos porque eles são os filósofos que antecederam, que vieram antes de Sócrates, antes, socráticos, Sócrates, ok? Isso é uma coisa importante vocês entenderem. Pois bem, o que os filósofos pré-socráticos passam a fazer? Qual é a grande mudança que eles têm em relação à mitologia grega? A mitologia grega funciona através de uma coisa, tá, que é chamada cosmogonia. Nos textos aí que eu vou estar mandando para vocês, abaixo aí também no formulário, nos tópicos, vocês vão ver como é que escrevem essas palavras, todas que eu vou dizer aqui, que pode parecer um pouco confusas e novas para vocês, ok? O que acontece é o seguinte, a mitologia grega explicava tudo através da cosmogonia. O que é a cosmogonia? Cosmo, universo, gonos, gênese, nascimento. Então a mitologia grega explicava tudo através do nascimento do universo. Por isso que você tem o primeiro Deus, que era Zeus, que na verdade deu origem não sei para quem, para o filho dele, para o outro e tal. E aí a partir disso tudo você vai tendo toda uma cadeia, né, de parentescos e de parentes que são deuses, subdeuses, aquelas questões todas, ok? Era assim que a mitologia grega explicava tudo. Um exemplo que eu acabei de dizer para vocês no outro áudio é qual? Olha só, se tivesse um terremoto, quem foi o responsável? Ou seja, da onde nasceu, tá vendo, o terremoto? Qual foi a causa do terremoto? Deuses. Então, tudo para a mitologia grega era uma forma de cosmogonia, é de explicar o nascimento daquela coisa, como que aquilo nasceu, como que aquilo surgiu, como que aquilo aconteceu, qual é a causa, né, daquele fenômeno, ok? Os pré-socráticos, os filósofos pré-socráticos de Tales em diante, eles vão romper com essa história, porque
Porque, na verdade, eles passam a acreditar que o que precisa acontecer a partir de Tales em diante é uma argumentação, uma lógica, uma razão. É preciso ser explicada as coisas a partir de agora pelo argumento, pela lógica, pela razão, pelo saber. Já não é mais, entendeu, os deuses os responsáveis para compreender ou para explicar a origem do mundo e de todas as coisas, ok? Eu vou dizer uma coisa aqui que eu vou estar repetindo sempre para vocês poderem, eu vou perguntar em trabalho, eu vou perguntar em prova, então nunca esquecer o que eu vou dizer aqui, tá? Vocês já devem ter lembrado, vou falar aqui agora e vocês vão lembrar na sala de aula quando eu falava isso para vocês, ok? Que eu sempre falo isso. Filósofo não é uma pessoa que acorda de manhã cedo, olha para os passarinhos e pensa, hoje eu vou filosofar sobre passarinhos. Não é assim. Cada filósofo pensa o problema do seu tempo. Nunca se esqueçam disso. Cada filósofo ele vive um determinado momento da história. Naquele momento que ele está vivendo, ele está pensando sobre os problemas do tempo dele. Tá. E qual era os problemas do tempo dos pré-socráticos? Explicar a origem do mundo que não fosse uma explicação como a da mitologia grega. A preocupação dos gregos é explicar a origem do mundo, a natureza das coisas, ok? Então, quando eu perguntar num trabalho, quando eu perguntar na prova, né, o que os filósofos pré-socráticos estavam discutindo, a resposta é a origem do mundo ou a natureza das coisas, que é semelhante à mesma coisa. Os filósofos pré-socráticos discutem, vou repetir mais uma vez, porque isso vai ser pergunta de trabalho e pergunta de prova. Os filósofos pré-socráticos discutem a origem do mundo ou a natureza das coisas, que é a mesma coisa, ok? Pois bem, e aí eles são chamados também de filósofos da natureza, ou então filósofos da physis. Nunca esquecer essa palavra também. Mais para frente a gente vai repetir muito ela. Physis, que é uma palavra grega, tá aí no formulário direitinho como é que escreve, vocês vão ver, tá? Physis, que significa natureza. Tanto é que física, a disciplina que vocês estudam, vem dessa palavra grega physis, tá? E a física é a ciência do quê? A ciência da natureza, ok? Pois bem, com os filósofos gregos, tá? Eles passam, na verdade, a construir uma forma de se pensar que é tentar retratar o que acontece na realidade de uma maneira que seja mais construtiva, que seja mais representativa, ou seja, que não esteja vinculado à ideia dos deuses. Por que isso? Ora, se eu tenho um determinado fenômeno, vamos usar como exemplo o que eu já disse para vocês antes, um terremoto. Por que acontece um terremoto? Se eu chego lá no Egito e tem um terremoto, imagina naquela época os gregos, eles vão lá no Egito, chega lá, tem um terremoto. É porque o deus lá do terremoto, lá no Egito, que era outro nome, foi o responsável por isso. É isso que é questionamento que os filósofos gregos, os pré-socráticos, começam a fazer. Eu preciso ter uma explicação que sirva para todos os lugares. Uma explicação para onde eu for, eu consigo explicar racionalmente por que aquilo é daquele jeito e por que aquilo acontece, ok?